tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora intérprete Débora e me identifico assim. Ao meu lado está a intérprete Carmen. Sejam bem-vindos ao quadro Conexão em Libras. Esse quadro é elaborado pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Núcleo de Educação Conectada, NEC, da Secretaria Municipal de Educação Goiânia. No último programa, falamos sobre a inclusão dos surdos também no esporte e as várias modalidades que há a participação dessa comunidade. E hoje vamos falar sobre o ciclismo e da importância em se ter um olhar que abrace a todos nesses ambientes de esporte e lazer. E olha só, nas modalidades em que as pessoas escolherem. E para nos esclarecer a respeito de como funciona o ciclismo praticado aqui em Goiânia, assista um vídeo de duas pessoas que acompanham uma galera que gosta de sair por aí, se aventurando sobre duas rodas. O técnico surdo Fabrício Honorato da Silva e o técnico ouvinte José Heriberto Medeiros Rodrigues Filho. Olá, tudo bem? O meu nome é Fabrício e o meu sinal é assim. E eu sou uma pessoa surda, moro aqui em Goiânia, no estado de Goiás, Brasil. E sim, eu tenho uma experiência muito grande, já há 12 anos que eu atuo nessa área. Eu comecei em 2012, mais ou menos, de 2012, e até hoje eu continuo atuando nessa área. Primeiro eu comecei sozinho, né, com a bicicleta e sempre no grupo de ouvintes, eu sempre pedalava junto com eles, desde 2012, 2013, até o ano de 2014. E eu chamei 2, 3 pessoas surdas, né, para poder acompanhar, até que chegamos a 20 pessoas, mais ou menos 22 pessoas. E nós fomos aprendendo tudo em relação à área do ciclismo, principalmente mountain bike, que era fazer as trilhas. Em outras cidades também a gente ia visitar, e sempre com foco, né, nas trilhas, que é mais na terra mesmo, em montanhas. E aí eu comecei a estudar mais, trabalhar e aprender mais sobre as regras e regulamentos da área do ciclismo, principalmente sobre mountain bike. E eu fui aprendendo durante 3, 4 anos, e dentro desses cursos eu ia fazendo diretamente pelo YouTube, né, e em EAD, tudo sobre a área do ciclismo. E eu comecei a conhecer ainda mais todos os conteúdos relacionados ao mountain bike. Depois que eu aprendi e já tinha mais conhecimento, eu comecei mais ou menos no período de 2017, 2018, 2019, por aí. E bem no início de 2019, que foi naquele momento ruim, né, que começou a pandemia, e a gente teve que ficar parado um bom tempo, e muitas pessoas por conta da saúde parou também. Então nós ficamos uns 3 meses parados, mas depois resolvemos a começar a pedalar novamente, o nosso grupão. Todos nós utilizando máscara, né, uns 3 anos atrás. E eu ainda no grupo de ouvintes ainda, com alguns surdos, chamando alguns surdos para vir participar, mas aí eles começaram a parar, não queria participar mais. Por quê? Porque eles não tinham costume de andar em trilhas, nas terras, em cidades distantes também, eles não queriam mais ir. E eu continuei. Então, 2 anos depois, eu fui participar da seleção brasileira, principalmente como técnico nos cursos, com foco sempre em mountain bike. E tinha um outro grupo de ouvintes também que fazia o ciclismo, e eu convidei também esse amigo meu, que ele é ouvinte, o nome dele é Heriberto. Ele é noivo de uma ciclista surda também. E o sinal do Heriberto é assim, e ele é ouvinte. E a sua esposa surda. E eu convidei, por quê? Porque ele tem uma experiência muito maior do que eu. Então a experiência dele é de ciclismo, de estrada, né, o speed, e ele tinha muita experiência também em mountain bike. E eu comecei a trocar muita informação e aprender muito com ele, andando muito. E até hoje a gente tem esse contato, e eu ainda atuo na seleção brasileira, que é essa confederação aqui que eu participo. Pouco tempo atrás, mais ou menos em 2021, lá em São Paulo, na cidade de
São José dos Campos, e lá do lado da capital, que é esse sinal lá de São José dos Campos. Lá nós tivemos a participação na Surdo Olimpíadas, que é a Olimpíadas para Surdos, com várias modalidades. Teve vôlei, basquete, natação, ciclismo. E eu fiquei representando a seleção brasileira como olheiro também e observando os vários campeonatos que tinham lá. Eu fui participar também como ciclista, mas eu não passei e eu fiquei de fora. Então eu comecei a ficar observando os surdos que participavam lá da cidade de fora. Tinha mais ou menos uns 48 participantes, né, e todos surdos. E eu comecei a conhecer esses participantes de outra cidade, a maioria deles era do Sul, e só do Sul teria mais ou menos uns 40 participantes, do Nordeste uns 20, mas a maioria deles já atuando como mountain bike também, profissional surdo. E eu como técnico da seleção brasileira, sempre escolhendo os participantes para a gente poder trabalhar. Quando foi em 2022, no mês de maio, mais ou menos, lá na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul também, teve a Surdo Olimpíadas lá também, e foi um campeonato mundial que todos nós fomos participar. Então, lá em Caxias, o campeonato com a seleção brasileira, mesmo representado por essa aqui que eu estou vestida, que é a representação de lá, foram 5 homens, 5 mulheres, e eu fui escolhendo eles. No masculino, foram 12 atletas que tiveram um bom resultado. Os outros tiveram uma pontuação mais baixa, mas os melhores resultados foram 12 na seleção dos que ganharam lá dos estados. E das mulheres, aqui na disputa brasileira, os melhores resultados de 5 ficaram em terceiro lugar também. Todos os participantes do Sul. E eu agradeço vocês pelo convite, pela entrevista. Um grande abraço. Olá pessoal, eu sou Heriberto Medeiros, técnico da modalidade de ciclismo de estrada da Surdo Olimpíada. Fui atleta profissional durante 18 anos e me encontrei com a comunidade surda e estou contribuindo para que tenha uma melhora no desempenho e no desenvolvimento de todos. A minha motivação maior foi através da minha noiva. Ela estava um pouco sedentária e eu, desde muitos anos, a gente pedalando, eu sempre incentivando ela a dar suas primeiras pedaladas ali, tipo 10, 15 quilômetros, que era uma eternidade, até um ponto que a gente aperfeiçoou o treinamento e ela estava chegando a fazer treinos de 100, 120 quilômetros diários, né, para poder ter um condicionamento e chegar numa boa forma física na Surdo Olimpíada. Então, ela foi o grande ponto de partida. Eu, como atleta, ter sido um atleta a nível nacional, internacional, e tive oportunidades, inclusive fui reconhecer o Circuito Olímpico de Londres em 2012, ver ela com uma chance de ser uma atleta olímpica, isso foi bem motivador. E vendo os demais que eram tipo um nível baixo e que poderia ter digamos assim, uma potencializada nos seus treinamentos, eu decidi dedicar um tempo para eles. A Carol, ela é surda, tem perda de audição profunda, já é de nascença, descobriu ali após 1 aninho de vida, e fizeram os testes, tudo, e constatou. Ela fez muito fono para poder aprender a falar, né? Ela é oralizada, isso que é muito difícil para o surdo. Os ouvintes, para adquirir a Libras é difícil, mas eu vejo muito mais dificuldade do surdo aprender a falar e dominar o português do que vice-versa. Como eu falei, eu fui atleta profissional por 19 anos e o grupo de ciclismo faz um ano e pouquinho que eu acompanho eles. Aprofundei um pouco mais aí no período dos últimos 6 meses antes da Surdo Olimpíada.
que a gente fizemos algumas seletivas, inclusive a Olimpíada Nacional, que foi em São José dos Campos, que já teve uma pré-convocação, e em seguida, há uns 2 meses depois, a gente fizemos outra seletiva aqui em Goiânia, ali no Paço Municipal, que a gente selecionou os atletas para ir disputar a Olimpíada. Tive a contribuição do intérprete Weber, que me ajudava, mas todos os atletas eram surdos. Alguns já eram com implante coclear, né, que já escuta com um pouco mais de veracidade, porém, na prova, durante as provas, na Surdo-Olimpíada, todas as modalidades, o atleta, o surdo, ele é obrigado a retirar aparelho ou qualquer coisa que faça ele ouvir. Que interessante! E quantas coisas aprendemos com essas explicações, não é mesmo? Que bacana ver tanta gente envolvida em prol da saúde e do bem-estar. E aí, o tema de hoje foi legal, né? Tenho certeza que gostaram. O programa de hoje fica por aqui. Nós, do Conexão de Libras, agradecemos a companhia e a atenção de todos vocês. E lembrando que o que você vê na TV fica disponível no portal Conexão Escola e na internet. Neste endereço que está aparecendo na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code. Até a próxima. Tchau, tchau.